Oi galera, antes de iniciar o experimento, irei falar um pouquinho sobre a lei de Lenz. A lei de Lenz foi criada pelo físico russo Erich Lenz pouco depois da descoberta de indução eletromagnética realizada por Faraday, em 1831. Faraday, em seus experimentos, descobriu a corrente induzida e que esta possuía sentido variável. Porém, ele não conseguiu propor uma regra que explicasse o porquê do sentido variável da corrente. Em 1834, Lenz conseguiu propor uma regra para o sentido variável da corrente induzida. Dando continuidade agora ao estudo da lei de Lenz, irei explicar um pouquinho sobre a regra proposta por ele. Irei separar em dois casos, onde nesse primeiro caso iremos observar que ao pegarmos um ímã e aproximarmos ele da espira, ocorrerá um aumento do fluxo magnético e a corrente induzida apresentará o sentido horário. Neste segundo caso, iremos observar que ao pegarmos o ímã e afastarmos ele da espira, observaremos que há uma diminuição do fluxo magnético e a corrente induzida apresentará um sentido anti-horário. Porém, o sentido da corrente, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, ao fazermos a regra da mão direita, observaremos que daria ao contrário. Porém, nesse caso, apresenta o sentido horário e anti-horário, no caso da regrinha, tecnicamente da formulazinha apresentada por Faraday, onde esse sinal negativo faz com que a corrente tenha o sentido oposto e ocorra, então, a variação do sentido da corrente. O objetivo desse experimento é estudar a lei de Lenz, que é um método alternativo para a determinação do sentido da força eletromotriz ou da corrente induzida. Neste experimento, nós vamos precisar de um disco de alumínio acoplado no eixo de motor elétrico, uma haste com um ímã numa ponta e um contrapeso na outra, e uma bateria. Iniciaremos o experimento ligando o motor. Após adquirir certa velocidade, posicionaremos a haste com o ímã acima do disco, com o contrapeso já ajustado, para que seja possível observar o aparecimento de uma força que equilibra o próprio peso do ímã. Podemos observar que ao invertermos os grampos na bateria, ocorre a inversão do sentido de rotação do disco, pois invertemos dessa maneira o sentido da corrente que passa pelo motor. Realizamos o experimento de uma segunda maneira, trocando a bateria por um conversor de 9 volts. O intuito desta mudança é manter a corrente constante para que não haja variação na intensidade do campo magnético gerado, o que não ocorre com a bateria. Desta maneira, convertendo uma corrente de 110 volts em uma de 9 volts, porém constante, fizemos com que o motor conseguisse mais velocidade, gerando um campo magnético mais estável e forte, conseguindo, desta forma, fazer com que o ímã adquirisse maior levitação, tornando mais fácil a observação do fenômeno ocorrido. A movimentação do disco gera uma variação no fluxo do campo magnético que atravessa o alumínio e induz um campo elétrico, que por sua vez gera uma corrente elétrica. Essa corrente gera um campo magnético que interage com o campo do ímã, fazendo levitar. Faraday e Lenz ajudaram no entendimento da indução eletromagnética, o que contribui em grande parte para a energia elétrica produzida em larga escala. A indução eletromagnética é o princípio fundamental sobre o qual operam a maioria das máquinas elétricas. Entre eles estão os transformadores, os geradores e os motores elétricos. A lei de Lenz também nos permite adquirir conhecimentos sobre o papel desempenhado pela conservação de energia, possibilitando informações para que os cientistas busquem soluções visando a otimização no aproveitamento de fontes de energia, minimizando as perdas.